Então nós estamos no livro Amanhecer de uma Nova Hora, de uma Nova Era, né, em que o Rabino, né, que tinha desenvolvido grande aversão, né, a Jesus, né, aos espíritas, né, tinha todo quase que um exército, né, ao seu redor, né, ele foi recolhido junto com alguns e outros ainda permaneceram ali. E agora esses que haviam permanecido ali estavam começando a ser, né, atendidos também, de certa forma. Então pode ler, amor. Levante um pouquinho, porque é nesse logo, não é? É. E se puder aumentar um pouquinho a fonte. Não. Logo depois, havendo ficado dementados e vítimas da zoantropia, sem comando mental, os trabalhadores do Evangelho, do Evangelho do Amor e Caridade, recolheram-nos em dependências especiais da instituição para as convenientes terapias libertadoras da hipnose deformadora e da aflição indescritível de que eram vítimas. Com áreas em derredor da sociedade quase desertas dos membros das hostes do mal, observamos a densidade da psicosfera doentia e das formas de pensamento incontáveis que pairavam na região em que estiveram por pouco tempo. As suas emanações psíquicas e as exteriorizações emocionais grosseiras deram lugar a uma nuvem sombria na qual pertenciam as exclamações de ódio e os gemidos e aberrações que os tipificavam. Sob a orientação do nosso mentor, especialistas em higiene ambiental utilizavam-se de aparelhos próprios, puseram-se a sanear, não somente o ar como o solo empestado das fixações ideoplásticas prejudiciais. O trabalho de preservação do ambiente é de alta relevância para as atividades espirituais que nele se devem operar, como é compreensível. As nossas atividades realizadas sob condições especiais na área dos fluidos e da energia, para que alcancem o êxito desejado, estão submetidas a muitas condições e circunstâncias, entre as quais a higiene local. Por essa razão, fazem-se recomendáveis os cuidados para que as reuniões mediúnicas de cura, de atendimento fraternal, de socorro, tenham lugar em recintos reservados para esses mistérios, em razão de seres providenciadas defesas e asepsias com frequência, liberando-as dos miasmas psíquicos dos enfermos de ambos os planos, que para ali acorrem em busca de auxílio, em busca de auxílio. O dia amanhecera radioso, e após todos os trabalhos de limpeza e preservação do ambiente, podíamos ver o astro-rei em toda a sua pujança e majestade, abençoando a vida no planeta. Ainda pela manhã, Anacleto, sentindo-se mais bem disposto do que noutros dias, procurou a sociedade e o seu presidente, a fim de manter uma conversa edificante, que nos foi lícito acompanhar. Aí que será que esse Anacleto é o mesmo do André Luiz? Não, no André Luiz é Aniceto. Ah, Aniceto, os nomes são só parecidos. Recolhidos a uma saleta discreta, o irmão, antes inquieto, confessou ao amigo e companheiro de lide espiritista
o que se passara com ele nos dias anteriores. Tenho tido curiosos e estranhos sonhos, disse, tentando recapitular as lembranças. Vejo-me com outros membros de nossa casa, aqui mesmo, em em reuniões muito graves de socorro a mim próprio e a outros mais, que nos encontramos necessitados. Infelizmente, muitos dos detalhes escapam-me, recordando-me somente de ocorrência em torno das minhas próprias inquietações e distúrbios obsessivos. O amigo não desconhece que tenho passado por um período muito mau da existência, desde a desencarnação de Margarete. Ela era-me o sustentáculo, a segurança moral. Sem a sua presença física, as minhas resistências espirituais fraquejam e permitem-me comportamentos incompatíveis com o Evangelho de Jesus, culminando, nos últimos tempos, em assumir compromissos perversos e manter conduta ultrajante. À medida que ia se referindo ao descompasso moral, a emoção passou a beneficiá-lo com honesto arrependimento, que levou-o ao extremo da verdade, informando. Nessa loucura que de mim se apossou, furtei valores da nossa casa, que repararei na primeira oportunidade, quando me tornei a brecha moral para a entrada do mal. Conto com a sua benevolência e compaixão, porquanto necessito de amparo e de oportunidade de recuperar-me. Venho colocar o cargo à disposição da diretoria, a fim de que a minha mazela não mais dificulte o trabalho do bem, que é a característica da nossa instituição. A sinceridade é o selo do ato que precede qualquer reparação. A coragem para enfrentar o erro e recomeçar a conduta saudável. O nobre presidente segurou-lhe a mão num gesto fraterno e superior, respondendo-lhe com amabilidade. Nunca o irmão foi mais digno de continuar do que hoje. Todos nos enganamos e temos o direito de refazer o caminho, de encontrar melhor maneira para o reequilíbrio. Peço-lhe que permaneça ao nosso lado, ajudando-nos e ajudando-se. Darei conta aos demais companheiros que andam preocupados com seu comportamento a respeito do nosso encontro, sem entrar em detalhes em torno do seu, sem entrar em detalhes seu, peraí que tem uma coisa cobrindo aqui, em torno do que conversamos, e todos lhe daremos voto de confiança que você merece, para seguirmos unidos pela trilha de Jesus até o momento final. Só um minutinho. Como é interessante essa parte, né? Porque se a gente relembrar, né? Toda essa história começou com Anacleto, né? Que era um dos dirigentes da casa, e ele tinha se desarmonizado de tal forma que tinha aberto uma brecha para que a própria casa começasse a ser atacada através da brecha que ele estava abrindo, né? E como é importante, né, quando ele cai em si, ele reconhecer, né, que errou, mas sem culpa, né? Reconhecer que errou, que tem que se modificar, e o amor do presidente da casa em acolhê-lo, né? Não é aquela coisa de errou, então você vai ser criticado, vai ser culpado, vai ser castigado. Não, é o acolher. No momento que ele reconhece que se desviou um pouco do caminho, que cometeu erros, que deixou de fazer o que era esperado dele, não pelos outros ao seu redor, mas por ele mesmo, o presidente da casa, o que faz? Ele o envolve em amor.
e o acolhe, né? No momento, então, ele diz que ele nunca foi tão merecedor daquele acolhimento. E isso é o que a espiritualidade faz com a gente quando a gente erra, e todos nós erramos de vez em quando, né? Faz parte ainda do nosso dia a dia, né? Uns altos e baixos, como a gente comentou outro dia, né? Se distrair, se irritar, errar, a gente reconhecer que por um momento a gente se distraiu e perdeu um pouco da passada, né? E o amor daqueles que estão ao nosso redor para nos envolver. Pode ir, amor. Enquanto isso, procure receber passes, a fim de ter aumentadas as suas forças espirituais, e o trabalho que lhe diz respeito fará o restante para o seu total restabelecimento. Notei que o diretor espiritual Hermano inspirava-o com ternura, ao mesmo tempo auxiliando o confessor a extravasar todos os conflitos num colóquio catártico de excelentes resultados. Durante o período em que foi mantido o encontro, durante o período em que foi mantido o encontro, efeito de mudança de foco mental do companheiro equivocado, o seu Serovoidal. não, é porque quando eu aumento aqui a fonte para mim, fica uma tarja na frente, aí eu tenho que ficar mudando essa tarja. Mas vamos lá, de novo. O ser ovoidal, que se lhe encontrava imantado ao chakra coronário, agitava-se e emitia sons inarticulados, que traduzia revolta e agressividade. E porque a conversação avançasse no rumo da paz e da saúde moral, com o pensamento do enfermo totalmente voltado para o bem, o tubo que culminava numa forma de ventosa, ligando-o, afrouxou-se e desligou-se, fazendo que o espírito tombasse no sono. Aqui só para lembrar, né, quando o Anacleto começou a ser tratado, ele tinha vários espíritos ligados a ele. E vários deles foram retirados, mas existia uma forma ovoide, intimamente ligado a ele, que ele até fala aqui, da ventosa, que permaneceu, que a espiritualidade não tinha retirado. E agora, com o reconhecimento dele, de tudo que aconteceu, né, o princípio de reequilíbrio dele permitiu que esse espírito fosse desligado dele, né? Como se estivesse esperando essa ocorrência, Dr. Bezerra ergueu com as próprias mãos e falou-lhe docemente: agora durma, meu irmão, e repouse. Você está cansado e muito sofrido para continuar essa luta em glória. São novos os dias de esperança, e você necessita de harmonia interior para eleger o caminho a seguir logo mais, quando se libertar dessa injunção penosa. Nunca duvide do amor do nosso Pai, que jamais nos deixa ao abandono. Você, assim, se encontra por livre opção. Em toda parte está presente o convite da vida para a harmonia e a felicidade, mas a criatura humana esturdia, infelizmente elege o prazer voluptuoso de um momento em prejuízo da alegria permanente, conquistada com esforço e às vezes sacrifício, que se faz muito bem compensado. Irmãos devotados irão recolhê-lo a um hospital para recuperação de forma alternada, e a futura reencarnação completar-se-á o trabalho da renovação e da paz. Deus o aguardam em bênção de harmonia. A agitação diminuiu e o paciente foi entregue a 2 diligentes enfermeiros da casa que se encontravam a postos, aguardando.
Agora, nosso Anacleto terá mais facilidade para autossuperar-se, desde que se resolveu pela mudança do comportamento, alternando-se as faixas de sintonia e campo de vibração mental, facultando a liberação do vingador que o mantinha com ideias extravagantes, no intercâmbio hipnótico demorado. As obsessões começam a diluir as constrições sobre o enfermo, quando esse resolve-se pela mudança das paisagens mentais que agasalham os parasitas espirituais, dando-lhes sustentação pelo tônus energético de que se constituem. Por essa razão, não libertamos desde o último explorador, favorecendo com a liberdade de escolha psicoterapêutica derivada da própria vontade. Compreendi a atitude do benfeitor quando o socorrera na reunião a que já nos referimos, deixando aquela vinculação doentia, quando aparentemente poderia ser feita a libertação. Se assim o fora, qual o mérito do necessitado, somente recebendo auxílio, sem qualquer compreensão consciente de sua parte, sem nenhum interesse pela mudança de conduta moral? São muito sábias as leis, e os que as conhecem em profundidade podem comportar-se de maneira mais saudável e justa possível. Jubilosos com as ocorrências em torno do irmão equivocado, passamos o dia em atividades socorristas na instituição. À noitinha, no horário habitual de estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo, dos passes posteriores e dos atendimentos fraternos, alegramo-nos por encontrar a jovem Martina, acolitada pelo Felipe, na sala com saudável aspecto. Continuava mergulhada em reflexões, lendo mensagens de Jesus e deixando-o impregnar pelo seu conteúdo. Desde o nosso primeiro encontro, quando foi introduzida a adentrar-se pela instituição, não mais voltou ao bordel de luxo, havendo-se impedido qualquer comunicação com seu... Peraí, eu me perdi agora. Havendo-se impedido qualquer comunicação com seu explorador encarnado. Naquela oportunidade, ouviu a mensagem com lágrimas que nasciam no coração e escorriam pela face. A palestra versava sobre os inimigos desencarnados, que muito sensibilizava, porque ignorava totalmente esse intercâmbio, embora conhecesse de maneira deformada pelas tradicionais palestras religiosas e superstições ambientais. Deixa eu só subir aqui um pouquinho, peraí. Compreendeu que provavelmente ela estava em cursa entre aqueles que lhe sofriam as injunções penosas e prometeu-se mudanças íntimas, radicais. Beneficiada pelos passes, logo depois buscou o atendimento fraterno para confirmar que estava disposta a assumir a maternidade, mesmo que sob muitos riscos, dentre os quais a perseguição do seu explorador, da dona do bordel e as dificuldades naturais que deveria enfrentar na condição de uma pessoa solitária. A mãezinha, em processo de renascimento, foi tomada de incomparável júbilo, quando ouviu a filha informar a decisão de levar adiante a gravidez. Nosso mentor
que acompanhava o diálogo conosco, murmurou: a vitória do bem é sempre resultado final de qualquer cometimento, mas vidas sempre são resgatadas pelo amor. Prossigamos em nosso trabalho de libertação, de consciência e iluminação de vidas. A noite avançava lentamente. Eu acho que a gente pode até parar por aqui, porque aí já vai começar um novo capítulo. E aí a gente pode deixar para a próxima. Enquanto isso, eu vou aqui colocar uma musiquinha para a gente.